Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Falando de homeopatia, falando de aspectos mentais, aspectos físicos, né? Desintoxicação. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, eu sou fisioterapeuta e homeopata, ministro aulas de homeopatia há mais de 10 anos e sou especialista em desintoxicação, né? E então, nós vamos falar aqui um pouquinho da família do ouro, né? Nós já falamos do ouro como o elemento ouro, né? Na natureza, no nosso organismo. E agora a gente vai falar dos aspectos mentais do ouro dentro da homeopatia, né? O que o ouro tem, que pode trazer, nos ajudar na nossa terapêutica aí do dia a dia. Bom, o ouro é muito conhecido, né? A gente bastante conhecido aí nos meios homeopáticos, né, como um remédio para depressão e suicídio, né? Mas vamos aprofundar, né? O que levou, o que leva, né, a esse ouro ter uma questão de depressão muito intensa, né? Apesar de ser um objeto de desejo de muitas pessoas, né? Atrai a atenção de muitos, todos querem ver o ouro, ter ouro, carregar ouro, mostrar o ouro, né? Por que tamanha depressão? Então, baseado aí nos estudos, principalmente de Ian Schouten, né? O ouro tem como temas, né, a liderança, afinal de contas ele atrai multidões, né? Tem a ver com poder, com riqueza, né? Até comentei isso no vídeo passado, a questão da riqueza é tão grande no ouro que a riqueza de um país é medida pela quantidade de ouro que ele possui, né? Então, ele tem temas como liderança, poder, riqueza, muita responsabilidade, né? Quanto mais se tem, mais se é cobrado, né? Então, muita responsabilidade. E tem importância, né? Tem um papel importante na preservação de estruturas, haja vista que ele é pouco reativo, né? Então, aqui, ó, alguns polos se destacam, né? Os principais são pessoas que nós já comentamos, né? De uma melancolia muito profunda, quase desesperadora, né? E com impulso suicida. São pessoas com grande senso de responsabilidade, então, se eu falhar na minha responsabilidade, eu não mereço estar nesse mundo, certo? Um grande senso de seriedade, né? Conduta moral íntegra, né? E é um líder que precisa cuidar do seu rebanho, né? Eu estava lendo uma série, né, que se chama, do autor, chama Bernard Cornwell, né, chama Crônicas Saxônicas, né, que conta a história da Inglaterra. E num determinado momento, ele como um líder daquele local, uma coisa importante para entender, essas crônicas, né, elas são escritas, né, é uma história, né, um livro, e ele conta como que era a Inglaterra antes dela ser Inglaterra. Portanto, nós estamos falando dos anos 900 depois de Cristo, né? Nessa época, gente, o feudalismo, né, estava começando a se formar na Europa. E então ele conseguiu colocar, né, o que nós estudamos em história, né, sobre o termo feudalismo, né, como o feudalismo foi formado, né? E uma das passagens, né, ele como dono de um feudo, né, ele coloca assim, né, quais são as funções de um senhor feudal, né, naquela época, ele como sendo, né, um senhor feudal, o que ele coloca? Que ele, como um senhor feudal, ele precisa trazer riqueza e prosperidade para aqueles que são seus servidores. Então, é responsabilidade dele trazer comida, é responsabilidade dele fazer com que aquele pequeno feudo prospere, é responsabilidade dele que aquelas pessoas que vivem ali estejam seguras, né? Então, para você ter uma ideia de como o tamanho da responsabilidade que as pessoas que vibram em ouro, em auro,
né? Como que elas se sentem? Então, elas precisam cuidar do seu rebanho, elas precisam cuidar daquelas pessoas que estão ali, né? Ou seja, organizar o funcionamento daquele organismo de pessoas. Né? Então, grande senso de poder e responsabilidade, né? Eu preciso proteger essa família, organizar esse grupo que me foi confiado. Eu não posso decepcionar nessas pessoas que dependem de mim. Eu preciso ser um bom rei e um bom pastor. Eu sou responsável por tudo isso, né? Eu preciso manter uma organização intacta, eu preciso garantir empregos, eu tenho que evitar a ruína a todo custo, né? Eu preciso expandir negócios, eu preciso manter a viabilidade, porque todos aqui precisam estar bem, todos aqui precisam enriquecer com isso, né? São workaholics, porque haja tamanha responsabilidade, né? Que tudo prospere, que tudo corra bem, que nada falte para aquelas pessoas, né? E você imagina o quão, além desse peso gigante que eles precisam carregar, né? Como eles precisam ter uma moral muito reta, né? Para não sucumbir aos, aos desejos e às facilidades que aquele cargo como chefe, né, assim, ele é uma troca, ele organiza tudo, mas ele é servido também, né, as pessoas, ele dá o comando e as pessoas o servem, né, então fica muito tentador você colocar essas pessoas para trabalhar em prol do, do, das suas vaidades, né, dos seus desejos, então esse rei, esse ouro, ele tem uma moral muito reta, porque tudo isso que está sendo montado não é para mim, é para eles. Então, muita responsabilidade, né? Meticuloso, ele quer ver se está tudo sendo feito corretamente, né? Consegue prever problemas e já se apressa para resolvê-lo, né? Então, eu coloquei lá em cima, né? O problema do ouro existe em dois polos, né? Então, eu tenho esse polo da qual eu preciso trabalhar, preservar e trazer riqueza para todas essas pessoas, né? E tem a outra parte que é desfrutar do sucesso, né? Então, ele fica, depois que tudo é organizado, depois que tudo está funcionando, né? Depois que a riqueza está entrando, né? Então, eles sentem grande satisfação quando o trabalho está realizado, né? Ele vê que ele não precisa mais provar o seu valor, que ele só pode remover obstáculos, né? E agora usufruir do sucesso com uma sensação de missão cumprida, né? Tem necessidade de respeito, né? Então ele possui uma posição muito elevada. Então, para dar certo, para que ele consiga comandar essa equipe precisa respeitá-lo, ouvi-lo, né? Ele trabalha com muita dedicação, mas ele quer também dedicação ao que está sendo proposto, né? Então, ele começa a agir, portanto, com uma certa superioridade, né? Ele observa também se o outro está começando a destoar, né, começando a trabalhar sozinho, né, quer se aproveitar dessa situação de alguma liderança local, aí ele acaba necessitando agir, né, ou para manter o respeito ali da situação. Manter o respeito significa me escutem, me obedeçam para que tudo funcione. Quando você está nessa posição, me respeitem, eu sou a pessoa que mais precisa de respeito aqui, porque eu coordeno, né, tudo isso aqui, então eu preciso ser ouvido, né, as tarefas da qual eu pensei, elas precisam ser cumpridas. O que acontece? Você ganha o isolamento da liderança, entendeu? Você deixa de ser o amigo, né, o rei não tem amigo, o rei só tem súditos. Então, eles estão absolutamente sozinhos na posição a qual eles estão. Né? No momento em que você é líder,
de uma equipe, ninguém daquela equipe é igual a você. Você é a hierarquia máxima. Se você é hierarquia máxima, dentro daquele conjunto, dentro daquele rebanho, você não tem amigos. E aí desponta um sentimento de solidão muito grande, né? Outra, da Ian Schouten coloca assim, conecta-se a fascínio e conecta-se também ao medo de alturas e começa a sonhar que está caindo de lugares muito altos, né? Isolamento da liderança, gostaria de compartilhar o que conquistou, mas ele percebe que liderança você não divide, né? Isso te deixa muito sozinho em uma posição acima dos outros, mas isolada, né? Bem a história do Rei Midas, né? Onde toca vira ouro, mas ele fica sozinho, só tem o ouro do lado dele, né? Relação com a religião, né? Olha, a gente tem dois extremos, né, da relação à religião. Eles podem ser muito religiosos, né, muito temente a Deus, principalmente com essa coisa, eu preciso liderar um rebanho, né, então, ser muito religioso, ou o contrário, né, ser pouco religioso e ser até ateu. Falar assim, eu não preciso dessa posição de Deus para liderar pessoas, né. Então, a gente pode ter essa dualidade, né? Ser um ateu extremo ou um religioso extremo. Então, pode ser pouco religioso, confiando mais em si, ou eles podem ser muito religiosos, sentindo que eles têm uma missão divina, né? Risco pela religião, poder se relacionar com sucesso, poder, crenças dentro da religiosidade dele. Eu lembro que eu falo muito que o ouro, né? Eu conto a história do padre Marcelo Rossi, né? Então, o padre Marcelo Rossi, ele percebeu, né, que muitos devotos do catolicismo estavam se convertendo, né, eu ia falar protestantismo, mas aos evangélicos, né? Que a gente conhece como evangélicos. Então, ele fez toda uma revolução dentro ali do catolicismo para trazer essas pessoas de volta, né? E aí o que aconteceu? Quando o Papa, ainda era o Papa Bento XVI, quando ele veio para o Brasil, né, o Marcelo Rossi, ele queria falar, olha, né, estamos conseguindo trazer multidões, e multidões iam ver o padre Marcelo Rossi, né? E ele queria contar tudo isso para o Papa. Mas o bispado não deixou ele conversar com o Papa sobre todo esse sucesso. E aí ele começou a emagrecer, quase sumiu. Isso, e né, a popularização dele também diminuiu bastante, né? Ele foi, ou seja, se suicidou perante a religião que ele tinha, né? Ele abdicou lá do cargo do grande levante de pessoas, né, que ele provocou. Então, é isso, né? Queda, fracasso, culpa, né? Não conseguir manter por muito tempo essa quantidade de pessoas seguindo a gente, ou não conseguir falar com o Papa, no caso do padre, né? Não conseguir manter essa organização por muito tempo. Então, se ele não consegue manter essa organização, ele sente que ele falhou profundamente, e por isso ele não merece estar nesse mundo. Fardo da responsabilidade pode ficar pesado demais, principalmente quando você assume esse fardo numa idade muito jovem, ainda imaturo, cedo demais, assumir conglomerados enormes, sem ter uma estrutura para manter isso funcionando adequadamente. São pessoas que assumem toda a culpa, não escutam conselhos, sente que não tem ninguém onde se apoiar, né? Não tem apoio. Fica muito magoado quando os subordinados o acusam de negligência, aí eles querem se matar, né? Depressão e suicídio, né? Então, eu acho que isso fica bem característico, né? O porquê do ouro tem grande tendência ao suicídio, porque ele acredita que ele é um líder salvador e que ele veio trazer a luz, a riqueza, a salvação. Ele
como se ele fosse responsabilidade dele trazer o céu para a terra, entendeu? O paraíso para a terra. E quando eles falham, né, nessa, nessa missão que eles têm, eles querem se suicidar, tá? Fica aí, então, o entendimento por que o ouro serve para as pessoas com tendências suicidas, pessoas muito cativantes, né? E que pode chegar a esse fim. Então, falando mais um pouquinho sobre sensações, né? Então, são pessoas com medo de alturas, morte por infarto, derrame, suicídio, insanidade, multidões, pessoas, temas religiosos como Deus, diabo, salvação, consciência, culpa. Tem como sonhos, né, cair, né, queda de alturas, morte, matar, fogo, violência, acidentes, lutas, ladrões, aliás, brigas, sonhos eróticos com ofensas e agressões, estado mental e emocional, né, delírios de superioridade, de solidão, de negligência do dever, irritabilidade, humor, uma certa arrogância, né, são muito arrogantes, mas também alegres, né, podem ser queixosos também, tem um lado muito sombrio, mentalidade, né, muito distraído, confuso, esquecido, rígido, podendo até chegar a uma certa insanidade. Perfis profissionais, né, gente? Cargo de liderança, né? Então, rei, líder, CEO, diretor, gerente, presidente, né? Prefeito, bispos, né? Cardeais, etc. Atleta de elite. E causas desencadeantes de uma crise, né? Desastre, mágoa, humilhação, excesso de responsabilidade. Eu quis trazer, né? O próprio Ian Schouten colocou o Vitoscas, né? Eu achei muito interessante essa observação, né? Uma grande depressão, uma desesperança, um abatimento, um tédio, né? Quando eles não estão nessa posição de liderança, eles são os liderados, né? Acaba vindo muito tédio, né? Uma, uma tendência, né? A ter um desgosto pela vida. Eles têm sobre a autoimagem, né? Um sentimento de autocondenação muito grande, tendência a se culpar, desejo forte de autodestruição, né? Um remédio muito sifilítico, busca oportunidades para se matar, grande medo da morte, coexistindo com uma ideação suicida, entendeu? Comportamento irritáveis, muito reagente à contradição, né? Não toleram contradições, porque eu sou líder, você tem que fazer o que eu mando, tem que me obedecer. Antrofobia, né, medo de pessoas e multidões, alguns transtornos mentais, principalmente decorrentes da depressão, né, questionamento incessante, sensação de não conseguir fazer as coisas rápido o suficiente, hipersensibilidades a ruídos, né, e excitação a confusões, certo? Muito bem, pessoal. Olha, super remédio, hein? A gente já sabia, né, isso da homeopatia, mas achei muito interessante trazer a questão da responsabilidade e do peso que o dever tem na família dos Áurons, né? Muito bom. Ficamos por aqui, né? No próximo vídeo a gente vai falar dos aspectos físicos e, ó, espero vocês lá, hein? Vamos ver os aspectos físicos? Vamos ver? Próximo vídeo, então.